Olá, muito boa noite. Sejam então bem-vindos a mais um Acontece no Centro Espírita, que acontece todas as quartas-feiras pelas 9 horas da noite. Boa noite, Regina. Boa noite. Boa noite a todos. É o segundo programa do ano, 2020. Espero que vos esteja a correr muito bem. Obviamente que a vontade é sempre renovada de podermos participar em novos projetos e agir para a reconstrução de um novo mundo. O tema de hoje vem na sequência de uma dúvida colocada por uma telespectadora e que narra a seguinte situação. Acontece-me várias vezes acordar a meio da noite sem conseguir mexer as mãos nem os braços, mas ouço e vejo tudo à minha volta. Tento gritar, mas não sai nenhum som da minha garganta. A primeira vez que me aconteceu, pensei que tinha morrido. O que se passa comigo? Hoje falamos sobre sonambulismo. Regina, primeira questão que se coloca. Esta é uma situação que realmente ocorre com muita gente. Já aconteceu comigo, com toda a certeza. Também já deve ter acontecido contigo. O que é que se passa nestas situações? Eu julgo que muitos jovens às vezes contam isso, narram isso. Contigo também aconteceu isso? Exatamente, já aconteceu. Comigo também aconteceu várias situações. E é interessante porque a medicina tenta explicar e diz que estas situações em que há paralisia do sono, que é assim que se chama, do ponto de vista científico, dizem que a pessoa está a dormir e que naquela altura em que estamos mesmo num sono profundo, Exato. não é? Que chama-se REM, aquela parte do nosso sono em que estamos mesmo longe do corpo, na nossa ótica espiritualista. E então dizem que é um distúrbio, uma doença, digamos, do próprio sono. E por isso não sabem explicar qual a causa, porque segundo a medicina pode haver causas várias, como por exemplo o alcoolismo, depressão, inquietações, ansiedades, faz com que de repente a pessoa parece que está acordada, não é? É assim que narra esta nossa telespectadora. Realmente o corpo está ali repousadinho. Mas o corpo não mexe. Exato. Não mexe um músculo. E aconteceu-me até, se posso contar, partilhar Claro, com os nossos telespectadores. Eu partilho também uma situação que me aconteceu assim, se é que posso. É porque é tão frequente, não é verdade? Então aconteceu-me isto. Quando eu tinha 14 anos, por volta dos 14, 15 anos, lembro-me de ter adormecido num terraço que tínhamos lá em casa. E então esse terraço tinha muita luminosidade. Era uma espécie de uma siesta, não é? E de tarde adormeci e, entretanto, a minha mãe estava na cozinha. Eu, quando acordo, senti que acordei, olhei e vi o espaço onde tinha adormecido, mas estava virada para o meu lado direito e não conseguia mexer. Portanto, aconteceu-me exatamente aquilo que narra esta nossa telespectadora. Ou seja, eu conseguia ver, conseguia ouvir sons, ouvia sons na cozinha, ouvia tudo à minha volta, mas eu tentava, e o que é que eu pensei? Que morri. Pensei, agora certamente morri. Na altura já era espírita, já sabia que nós tínhamos um corpo e uma alma, e entrei um bocadinho em pânico. Pensei, mas meu Deus, se eu morri, alguém vai me buscar? Nesse exato momento, ouço a voz da minha mãe, que vem da cozinha, aproxima-se e diz-me, Regina, Regina, que ela vem aproximando-se, está a dormir. E eu ouvi perfeitamente ela dizer, está a dormir, voltou-se e foi embora. E eu queria gritar e dizer, não, mãe, estou aqui. Estou aqui, eu não consigo. Olha, antes de passarmos à explicação que nos é dada pela doutrina, deixa também relatar-te o que se passou comigo, mas comigo passou-se variadíssimas vezes da mesma forma, precisamente. E por isso é que daqui a pouco vamos ver o que é que a doutrina nos diz relativamente a estas situações. E o que é que se passava comigo? Eu estava, portanto, no meu quarto, na minha cama, e, portanto, a minha mãe ainda estava entre nós, talvez aconteceu-me até aos meus 11, 12 anos, que pela manhã, eu dava-me a sensação que tinha acordado, estava sempre na mesma posição. O curioso é que isto não me aconteceu uma vez.
várias vezes da mesma forma. E então eu estava deitado de barriga para cima, com as pernas fletidas, os braços ao lado do corpo, eu sentia-me acordado, ou seja, conforme tu explicaste e que te aconteceu a ti, eu via, não sei se os meus olhos estariam fechados, se não, se eu estaria a dormir, se não, porque ninguém me o transmitiu. A única coisa que eu me recordo é de entrar num processo de aflição, chamar pela minha mãe, ou mãe ajuda-me, ou mãe ajuda, e ninguém me ouvia. Às vezes o meu irmão estava a dormir na cama ao lado, porque tínhamos duas camas no quarto, dormíamos os dois no meu quarto, mas eu só chamava-me e ela nunca me conseguia ouvir. Não conseguia ouvir, nem me acordava. Até que eu fazia um esforço e de repente só dava por mim, porque eu tentava, eu sentia as pernas fletidas, sentia os braços ao lado do corpo e não me conseguia pura e simplesmente Eu julgo mexer. que grande parte de todos que estão a ouvir já lhes aconteceu isto, pelo menos uma vez na vida, durante o sono. E é mesmo muito recorrente. O que é estranho é que a medicina, quando tenta explicar esta situação, não a explica. Porque, repara, tu próprio disseste, não sabes, estavas de olhos fechados, mas vias tudo. Para a minha mãe, estava de olhos fechados e eu via tudo. Então, como é que eu vi? Como é que eu ouvi? Eu não tive a sorte. O feedback, assim, não tiveste o feedback de outra pessoa. Alguém. Esta foi a primeira de muitas incursões que tive deste ano. Sobre isso? Para nós simples, como é óbvio, porque o espírito ainda não regressou ao corpo e o corpo ainda está a dormir. A gente sabe que as coisas se processam dessa forma. É assim, nós vamos ao livro dos Espíritos encontrar este assunto e vamos encontrá-lo também no livro dos Médiuns. Ou seja, Allan Kardec vai distinguir e vai falar sobre as situações de catalepsia, que é assim que se chama, quando nós, portanto, estamos em aparente morte, não é? Do ponto de vista físico, aparentemente o nosso corpo parece que morreu. E nós só que estamos conscientes, porque a nossa alma está consciente, e percebendo isso, não é? Estando naquela letargia, sem se poder movimentar, entramos normalmente em pânico. O Espiritismo que explica é isto e é simples. É que quem vê é a alma. Naquele exato momento em que o espírito retorna ao corpo, nós vamos estar, digamos, ou porque o corpo pode estar adoentado, ou porque o espírito realmente retorna bruscamente por algum motivo. O que é certo é que, vamos usar assim uma expressão um bocadinho de senso comum, é como se não encaixássemos de modo perfeito, não é? E então ainda estamos naquela situação entre o plano espiritual e, ao mesmo tempo, no plano físico. Exato, porque ouve-se muitas vezes falar que há pessoas que, inclusivamente, às vezes até em experiências de operações cirúrgicas, que se veem a pairar no teto e olham para o corpo delas cá em baixo. É mais ou menos isso. Imensos relatos, não é? Exato. Quer dizer, é mais ou menos isso. Nós estamos ao lado do corpo, ou sentimos-nos do corpo, mas não estamos. Porque o corpo está ali em repouso. Nós é que temos a noção, a sensação que temos, até quando estamos perfeitamente de uma forma normal. Exato. O que aconteceu com esta telespectadora, que acontece com a maior parte das pessoas, é exatamente isso. É o retorno ao corpo, que de repente, não é? O corpo ainda não despertou, mas a alma, como está consciente do estado em que está no plano espiritual, porque o que acontece é que a alma está lúcida neste momento, ou seja, por haver essa lucidez, porque nós todos os dias morremos, não é? Nós todos os dias, quando adormecemos, voltamos ao corpo após o sono. E sempre que voltamos, isto acontece com frequência, só que não nos lembramos. Claro. O que é que aconteceu de diferente? O que aconteceu diferente neste exato momento é que há uma lucidez espiritual. E essa lucidez é que nos vai fazer perceber que estamos conscientes do estado de alma, enquanto alma, e ao mesmo tempo do nosso estado físico. Numa dessas vezes que me aconteceu isto, aconteceu esta situação em que, como já havia um estudo da nossa parte sobre o espiritismo, sobre tudo o que ocorre no plano espiritual e no plano físico, assim que eu vivenciei este momento, já estou a falar com a idade de 30 e tal anos, 40 anos, quando me acontecia, eu tentava olhar para a parte perispiritual, ou seja, olhava para as minhas mãos do perispírito, olhava para os braços e o que é que eu analisando, encontrava
Uma situação em que, por exemplo, metade do perispírito estava junto à parte física, não sei se faço entender, e a outra ainda estava solta. O que é muito interessante quando nós conseguimos, enfim, depois de algum exercício, ter esta lucidez para analisar, não é, esta situação. Mas, portanto, a preocupação da maior parte das pessoas é, sem dúvida, o que fazer depois naquele momento. Então, se entendermos, vamos entender, não é, que o que está a acontecer é uma situação que acontece todos os dias, só que nós não recordamos essa situação. Exatamente. Não é? A maior parte das vezes regressamos normalmente ao corpo. Eu penso que numa das vezes, eu não sei se aconteceu em todas, possivelmente aconteceu em todas, uma das vezes em que me aconteceu isso, é como te digo, o curioso é que não foi uma nem duas, foram variadíssimas vezes. Mas uma das vezes, eu recordo-me da minha mãe nos chamar, levantem-se, porque era fim de semana, ou já é tarde, ou venham tomar um pequeno almoço, qualquer coisa do género. E eu penso que foi nesse momento em que me aconteceu. Eu acho que, pela minha análise, regressei rapidamente demais ao corpo e não dei tempo que o corpo acordasse naquela ansiedade de responder, de alguma forma, ao chamamento da minha mãe. Pode ser, eventualmente, exatamente isso. Quer dizer, cada um tem a sua... cada circunstância, não é? É diferente, varia para cada um. Eu olhava as minhas pernas e dizia, mexam-se, elas não se mexiam. Pois Como não. é que é possível? E a aflição era cada vez maior. O que é que me aconteceu? Então, eu quero fazer um movimento e não consigo. Olha... existe uma comparação, talvez, não sei se muito próxima ao sonambulismo. Allan Kardec no livro dos Espíritos, distingue sonambulismo natural do magnético, que é provocado. O que é que ocorre neste caso? O que nós estivemos a falar não é propriamente sonambulismo. Exatamente. Porquê? Mas o que é o sonambulismo? O sonambulismo, já o corpo movimenta-se, não é? Como se a pessoa, estando a dormir, não é? No estado de sono, o que é que acontece e o que é que as pessoas contam? Que de repente não se lembram e vêm-se de pé junto a uma janela. Ou às vezes até em situações que põem em risco a própria vida, não é? Exato. Então, o sonambulismo está retratado no livro dos Espíritos, tal como também no livro dos Médiuns, e é uma situação um bocadinho diferente da catalepsia. Apesar de estar num capítulo dedicado à emancipação da alma, a verdade é que são distintos. Ora, no sonambulismo, aí a alma ainda está, digamos que, apesar de ligada ao corpo físico, consegue ao mesmo tempo ver, contactar, falar com os espíritos, não é? Só que tem a capacidade de movimentar o corpo, não é? À medida que isso acontece. Por outro lado, na questão da catalepsia, não movimentamos o corpo, não é? Exato. Que é este o caso inicial e as nossas experiências são essas. Nós não conseguimos movimentar o corpo. Allan Kardec, entretanto, vai estudar o sonambulismo. Porquê? Porque é com auxílio de sonâmbulas que ele consegue também receber mensagens vindas do plano espiritual. Exatamente. E o que é que faziam as sonâmbulas? A sonâmbula não é uma médium, e é isso que é importante depois também analisar. A sonâmbula ouve os espíritos, não é? E conta aquilo que ouviu, certo? Não é o próprio espírito que se comunica através dela. E a sonâmbula tem essas informações porque a própria alma, a alma dela ou dele, pode ver, não é? Pode se deslocar a certos lugares e depois trazer essas recordações de tudo o que viu, não é? E experimentou e vivenciou. Sonambulismo natural é aquele que ocorre com a maior parte até das crianças, não é? Que muitas das vezes dizem que o sonambulismo normalmente ocorre entre a infância e a pré-adolescência. Então o que acontece é levantam-se e, por exemplo, abrem e fecham gavetas e as pessoas falam para eles e eles não ouvem, não é? E depois há quem diga que não se deve acordar abruptamente, pode acontecer alguma coisa, a medicina diz que não traz transtorno nenhum, que isso é apenas, enfim, senso comum dizerem esse tipo de coisas. Portanto, o sonambulismo natural é aquele que acontece de forma espontânea. Aquele que é provocado, já esse era aquilo que ocorria, por exemplo, em trabalhos mediúnicos com Allan Kardec.
com Allan Kardec. Exato. E com outros, não é? Mas no caso do Allan Kardec, essas sonâmbulas eram magnetizadas, ou seja, era-lhes feito um passe magnético e automaticamente era como que chamado a si esse estado, não é? Portanto, era provocado, não é? Daí esse... Exato. Isto explica-se através de algum tipo de mediunidade que elas possam ter, em termos de sonambulismo, daquilo que é feito, porque a comunicação dos espíritos, no que diz respeito às médiums e utilizadas por Allan Kardec, foram feitas de forma diferente, nós sabemos. Mas então, tendo sido elas, de alguma forma... Ele distingue a médium da sonâmbula. Exato. Ele, tanto que usa as duas expressões distintas, não é? Exatamente. A médium recebe ou por psicografia ou por psicofonia, não é? A mensagem do espírito comunicante. Exatamente. A sonâmbula é a sua alma que está desperta, ouve, vê, etc., mas o corpo está como que em transe, numa espécie de um transe, não é? Então, ela vê tudo, conversa. Esta situação dos sonâmbulos depois, hoje em dia já transmite. É muito usada por alguns espíritas que começaram a usar, chamam-lhe médiuns, mas na verdade são sonâmbulas, que fazem tratamentos, por exemplo, de psicometria, tratamentos à distância, em que, enfim, a médium como que está adormecida e depois o espírito da médium, neste caso, diremos, da sonâmbula, conversa com os espíritos, por exemplo, obsessores, em trabalhos mediúnicos, ou viaja para ver no plano espiritual algumas situações do passado, não é? E é usadas também em reuniões de tratamento e desobsessão. Mas lá está, é uma situação diferente da mediunidade. Exatamente. Talvez seja isso que aconteça na regressão de memória, não? Não, na regressão de memória, o que se passa... Eu digo isto porque tu referiste precisamente essa situação de poder ir ao passado ver... não é? Sim, exatamente. Olha, por acaso é curioso perguntares isso, porque como eu tinha na infância muitos sonhos de vidas anteriores e de vidas passadas, e como via muitas situações ocorrer, inclusive do futuro, eu achava muito estranho, não sabia se eu tinha algum tipo de mediunidade. Exato. E andei lendo e relendo o livro dos médiuns para ver se eu encaixava em algum sítio e a determinada altura eu pensei, bom, será isto sonambulismo? Não é. Na verdade, há uma aptidão às vezes que nós trazemos. Por exemplo, imagina que já tivemos muitas vidas, uma vida ou duas ou três, em que já sabemos que somos um corpo e uma alma. É certo que quando dormimos e quando retornamos ao corpo é muito mais fácil para essa pessoa que já teve vidas físicas onde tem esse conhecimento, não é? E então é natural as lembranças, é muito fácil relembrar. Enquanto para aquela pessoa que ainda é demasiado materialista e não consegue entender que nós temos esta dualidade, que nós somos uma alma a viver num corpo temporariamente, é bastante mais difícil ter alguma recordação. Porquê? Porque a sua própria alma ainda não consegue perceber e entender isso mesmo. Mesmo recordando, não traz para a sua memória física. Isto é assim, não quer dizer que seja nada especial, tem a ver mesmo com a vivência de cada um. Claro. Uns com facilidade se lembram, tal como nós, por exemplo, eu lembrava-me de sonhos que tínhamos na infância com amigos que depois viemos a conhecer na vida física, e da mesma forma conversamos, tantos de nós conversamos com avós, irmãos que partiram, pais que partiram, familiares, amigos, não é? E conversamos com eles e depois relembramos e dizemos assim, foi um sonho. E, na verdade, acabou por ser uma relembrança que foi uma vivência. Claro. Olha, entre esta situação de sonambulismo, encontras alguma semelhança com a atividade mediúnica inconsciente? Sim, ora bem, então é assim, temos que distinguir a mediunidade do sonambulismo, não é? A mediunidade inconsciente significa que pode haver aqui alguma confusão. É natural que haja. Porquê? Porque na mediunidade inconsciente a alma não se lembra
do que transmitiu, da mensagem que passou, não é? Sim, sim. Porquê? Porque tem esse desenvolvimento mediúnico dessa forma. Tem essa possibilidade de estar a passar uma mensagem, o espírito de poder passar a mensagem sem interferência do médium. Enfim, digamos que seria a forma mais agradável de recebermos, não é, comunicações dos nossos familiares. No entanto, no caso do sonambulismo, o facto de ela estar a dormir não significa que esteja inconsciente. Tanto que até vimos que está em plena consciência de que tudo o que está a ocorrer. Portanto, aqui se distingue o que seria, fez-me entender? Sim. A mediunidade inconsciente do sonambulismo. Não há confusão, não é? Portanto, parece-nos que tem que ficar isto bem claro, porque às vezes, não é, pode haver esta confusão. Então, no sonambulismo, a ação é sempre a mensagem e não há nada como virmos aqui ao livro dos médiuns, não é? E podemos, eu julgo que marquei aqui, Allan Kardec, no item 172, sobre os médiuns sonâmbulos, ele diz que, bom, o sonâmbulo age sobre a influência do espírito, é a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe, além dos limites dos sentidos. O sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o de outrem. Portanto, ele distingue aqui os médiuns... Voltando ali atrás, quer dizer que, de alguma forma, os sonâmbulos que foram usados por Allan Kardec já são muito raros. E ouviam, sim, e depois transmitiam aquilo que... Exatamente. Por ser precisamente deles. Há alguma utilidade para estas experiências? Nós passarmos por estas experiências é útil para nós? Eu julgo que a maior parte das pessoas, e especialmente quando estamos com jovens a conversar sobre este assunto, visto que acontece com muitos, é essa a pergunta. Mas porquê é que isto me acontece? Mas para quê? Porquê é que isto acontece? Então, aqui o que gostaríamos de passar a mensagem para quem nos ouve e que está a vivenciar, que já vivenciou este tipo de experiências e fica com medo que tenham morrido, não é? Especialmente essas pessoas que ficam nessa aflição, porque é sempre uma sensação de que não podemos agir, não é? Parece que estamos ali... oprimidos, parece que vamos morrer. Portanto, quando a gente não entende bem o que é a vida e o que é a morte, pode nos dar esse desconforto e essa ansiedade. Então é preciso compreender que estas coisas acontecem de forma natural e espontânea para nos demonstrar que a vida continua e para nos provar, digamos assim, que realmente somos muito mais que o corpo. Essencialmente a todos que tiveram estas experiências, é uma forma de que, inclusive, os nossos amigos espirituais nos auxiliarem momentaneamente, quanto mais não seja uma vez ou outra, fazer-nos entender realmente a nossa imortalidade. E então o que é que acontece naquele exato momento do retorno ao nosso corpo? Nunca se sabe até que ponto é que nos auxiliaram a trazer à consciência essa recordação para... depois nos levar a refletir e a meditar sobre isso. É óbvio que há pessoas que têm tanta facilidade de sair do corpo que até têm autonomia de se deitar, fechar os olhos, adormecer e ir. De forma consciente. Há um brasileiro, Wagner Borges, que escreveu alguns livros sobre projeção de consciência, que não é espírita, diremos que é espiritualista, mas, portanto, o que é que ele faz? Ele, apesar do fundamento ser o espiritismo, desviou-se um bocadinho, mas ele ensina, digamos... se é que isso é possível, aquelas pessoas que passam por isso, a fazê-lo de forma serena, a saírem do corpo e a recordarem-se, inclusive a viajar a locais e a contactar com entes queridos e depois retornar ao corpo lembrando-se de tudo com perfeição. Eu devo dizer que isso não só é possível, como conheço pessoas que fizeram essas experiências, como também, posso dizer que também as fiz,
E é realmente muito interessante como, por exemplo, nós podemos fazer experiências do tipo como é quando se atravessa uma parede, o que é que o espírito sente quando atravessa uma parede, por exemplo, ou atravessa portas. Podemos ir visitar os nossos familiares que estão dormindo nos outros quartos, ver como é que eles estão e depois retornar ao corpo e verificar que depois, no corpo físico, que eles estão tal e qual como a gente os viu em espírito. Pode ser também possível acontecer, eu acredito que já tenham existido experiências dessas, mas pode naturalmente acontecer que, imagina-te, tu estás no Porto a dormir agora na casa da tua mãe, imagina, e eu estou aqui, e podermos ter essa experiência de nos encontrarmos. Sem dúvida. E termos a noção de... Durante a noite. E termos Exatamente. a consciência que estivéssemos a conversar e que depois acordámos cada um na sua casa. Há quem faça isso mesmo, neste caso, que tem essa capacidade de o fazer, mesmo. Mas não é para todos. Claro. Mas não é para toda a gente, porque... E dizem assim... É por isso que nós dizemos, por exemplo, no caso do experimentador citado, não é possível fazer cursos desse tipo, porque cada pessoa tem já os seus conhecimentos, que são dispares, não é? Claro. Então não é possível dizer assim, olha, vamos começar a treinar, a partir da manhã começamos a sair do corpo, a fazer isto e aquilo. Ou seja, há pessoas que estão anos e nunca conseguem fazê-lo. Isso tem a ver com a evolução de cada um, ou nem por isso? Porque não. Eu acredito que estas coisas aconteçam não só pela evolução que cada um tem, mas acima de tudo porque tem que passar por aquilo. E às vezes até podem provocar situações de alguma aflição. Sim, de mal-estar. Como ocorre contou esta nossa telespectadora, que realmente não sabe o que fazer e tenta gritar e não consegue, não é? Quer dizer, que havia sempre um mal-estar. Da próxima vez que isto lhe acontecer, ela vai já, portanto, ter o conhecimento de que deve relaxar. E então, ao relaxar, ela própria, em vez de entrar no pânico, quem diz ela e outros que isso aconteça, em vez de entrar no pânico e tente fazer a experiência de dizer assim, ok, estou neste estado, não me consigo mexer, ora vamos ver como é que é a minha mão espiritual. Que é lindíssimo nós podermos depois explorar este tipo de coisas. Mesmo nós sabendo, porque estamos aqui a explicar e de alguma forma estarmos a transmitir à nossa telespectadora essa situação, nem sempre é fácil, porque uma coisa é nós estarmos no corpo. Outra coisa é fora dele, como tu disseste há pouco, nem sempre nós nos recordamos, a maior parte das vezes nós não nos recordamos dos sítios para onde vamos, o que é que fazemos quando estamos fora do corpo, enquanto o corpo descansa. Sim, mas é muito complicado. Nessa altura nós dizemos assim, olha, espera lá, a Regina e o Nuno disseram-nos que realmente temos que ter esta atitude, mas é que naquele dado momento nem sempre nos é possível lembrar-nos destes ensinamentos. Porque preciso ter ali algo. A alma é que tem o conhecimento, não é? E se nós já tivermos o conhecimento, a próxima vez que isto acontece, não nos vamos esquecer que já adquirimos esse conhecimento, ou seja, de que podemos estar serenos, que nada nos mal não acontece. Aliás, o medo que nós sentimos é algo infantil, porque repara, temos medo de quê? Da morte. Não é? Se todos os dias nós morremos, se todos os dias nós adormecemos e o espírito sai do corpo, não há que ter medo de nada. Ter medo que alguém nos faça mal, o que é que os outros nos vão fazer? Podem nos matar? Não. A alma não morre. Portanto, é tudo uma situação que tem a ver com o conhecimento que temos de nós próprios, não é? Claro. Olha, será que muitas destas coisas que vão acontecendo, imagina-te, por exemplo, situações que até nos provocam algum mal-estar, dentro deste género, poderá acontecer com algum propósito, no sentido de, eu não irei dizer merecimento, mas teremos que passar por aquilo para sentirmos aquela agonia, aquela aflição, aquela sensação de que estamos a partir ou que já cá não estamos, mas de repente até estamos, porque, vamos lá ver, acaba por ser uma dor,
é um sofrimento para o espírito, não é? Quer dizer, pois cada um sente à sua maneira. Eu conheci um jovem que lhe aconteceu isso a primeira vez e ficou assim um bocado atordoado, mas da segunda vez já se sentiu bem, e à terceira e à quarta já tentava chegar a um estado vibracional para sair do próprio corpo e fazê-lo com autonomia. Mas eu pergunto isto porquê? Tudo depende de cada um, não é? Pode ser para assustar, para dar um abanão. Então, é que o próprio espírito, o impacto que cria no corpo, pode inclusivamente provocar o desencarne, ou não? Isso não. Era aí que eu queria chegar. Isto porquê? Porque o choque vibratório é tal, a aflição do espírito é tal... Só se estiver previsto que realmente vá haver o desencarne, que vai acontecer. Por caso contrário, isso não acontece. Agora, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer é que o espírito estar nesta situação de não mexer um músculo e realmente, de repente, perceber que verdadeiramente morreu. Que pode acontecer. Ou seja, mas aí não nos está a contar, não é, a situação, nem volta ao corpo para, naquele momento para nos contar o que aconteceu. Mas se acontecer, então pronto, já tem aí a experiência e já sabe que já está do lado lá. Diz-me, eu lembrei-me agora de uma situação que eu não sei se poderá ser considerada assim. Eventualmente um espírito já evoluído, como era natural, como Santo António, que foi apado a defender o pai que estava a ser julgado. Ele, pura e simplesmente, libertou-se do corpo, o corpo ficou como se tivesse morrido, ou seja, um desencarne. Ele foi em espírito e voltou. Isso enquadra-se dentro destes... Não. Essa situação tem a ver com alguns espíritos, aí sim, já tem a ver com a evolução espiritual. Portanto, determinados espíritos... Mas provocaram a situação, porque realmente largaram o corpo, entre aspas. Deixaram-no ali, quietinho, e ele foi e regressou. Não é? Porque ele apresentou-se do outro lado. Sim, porque ele tinha a possibilidade, a alma, de ubiquidade, ou seja, ele pode estar em mais que um sítio ao mesmo tempo. Nós sabemos que quanto mais elevada é a alma, do ponto de vista espiritual, não é? E moral, obviamente, maior, como é que vamos explicar isto de forma a entender? Mais facilmente pode estar em mais sítios ao mesmo tempo. Ora, isto não é para qualquer um. Claro. Então, aconteceu, por exemplo, com Eurípides Barçanufo, mais do que uma vez. Ele estava a dar a aula enquanto professor e ele baixava a cabeça, os alunos pensavam que ele estava ali e ele foi fazer um parto, E regressou. à casa da mãe de uma daquelas crianças e regressou. Claro. Os outros viram quase que materializado, certo? A questão aqui é que ele podia ter ido em espírito, mas ninguém o vê, porque como é que ele vai poder fazer um parto se não estiver materializado? Portanto, isto não é, no caso que tu citaste, é a mesma situação. São espíritos já muito elevados que conseguem se materializar. Muito bem. Olha, é um tema bonito e realmente fica o convite a todos quantos nos ouvem que, de alguma forma, possam até trocar experiências e falar sobre Sim, contemos mais situações destas que possam ocorrer, porque assim, quem sabe, possamos... Não, exatamente, ou transmitir essas situações. Há muita gente, com toda a certeza, muitos amigos que passaram por situações até de alguma forma piores e não sabem como reagir. Olha, literatura espírita. Sim, só trouxemos... Sim, hoje íamos apresentar aqui Viagem Espírita de 1862. É um livrinho que recomendamos vivamente que leiam, porque Allan Kardec fez uma viagem em 1862 pela França. 5 anos após o Livro dos Espíritos, ele foi conhecer cerca de 50 centros espíritas e depois, neste livro, ele narra tudo o que ele, o que aconteceu nessa viagem, que durou muitos dias, como é óbvio,
Portanto, tudo o que aconteceu também, do ponto de vista, os discursos, as pessoas com quem falou, e está fantástico o livro, até porque o verdadeiro espírita deve ler para perceber se é ou não espírita, porque faz aqui analogias muito interessantes, especialmente o discurso que ele faz em Lyon. Eu não vou falar sobre ele, mas realmente vale a pena. Olha, e realmente é à minha medida, porque é pequenino e eu É pequenino, rápido. porquê? Porque aqui está o discurso dele e está também a narração, que foi um opúsculo que ele fez para anexar à revista Espírita, não é? Da época. Portanto, tem poucas páginas e é de fácil leitura. Mas vamos nos surpreender com os dados e com as observações que ele fez. Vejam bem, em França, em 1862, 50 centros espíritas já à época, em tão pouco tempo. E hoje, se calhar, não existem metade. Sim, digo eu. talvez. Não é? Mas, se calhar, não existem metade. O que realmente nos deixa a pensar como é que as coisas acontecem. Ora bem, não tendo eventos para vos transmitir, eu hoje vou fazer uma surpresa à Regina, até porque nós conversarmos antes de irmos para a gravação do programa sobre isso. Nós, um destes dias, vamos começar a falar sobre um livro específico, tipo o livro do dia, não é? Ainda estamos a amadurecer a ideia. De qualquer das formas, não tendo eventos para falar, eu queria me reportar, eu penso que nós já falámos sobre isso, vai acontecer na ASCEV, com a nossa organização, um encontro de educadores. Dia 29 de fevereiro. 29 de fevereiro. Ora, nós vamos aprofundar mais ainda. Sim, na próxima semana. O convite vai ser extensivo. Nós vamos fazer um mail list a todas as associações que pretendam participar, quer tenham parte da evangelização, quer não. Portanto, vai ser extensivo. Eu não sei se quer falar um pouco sobre isso. Nós tínhamos uma outra data, que era o início de fevereiro, mas no início de fevereiro vai existir também um evento do qual iremos falar na próxima semana. Muito bem. Portanto, 29 de fevereiro é, aliás, um dia sui generis, porque só há este dia. É uma vez de 4 em 4 anos. Portanto, vai acontecer aqui. Na ASCEV, portanto, vamos no primeiro período da manhã falar, mas era para falarmos isso no próximo programa, mas tudo bem. Com toda a certeza. Dedicados a temas. Inclusive em Braga, que vai acontecer também um evento logo no início, penso dia 8. Não, no Porto. O Porto, desculpa, é no Porto, exatamente. Exato, mas não sei precisar ainda o nome do evento, mas destina-se a todos aqueles que gostam de escrever para um jornal espírita, que gostam de redigir ou de escrever eventualmente um livro, e então vai ser administrado por um jornalista e por alguém que percebe realmente a forma de escrever melhor. Mas iremos aprofundar mais esses eventos num próximo programa. Já que falaste no jornal espírita, fica também o convite, porque não? Eu sei que a equipa que dirige o Jornal Espírita estará também aberta a isso, se entender, enviar-nos um artigo a falar sobre alguma coisa que entendam que seja interessante, será com toda a certeza analisado e eventualmente até publicado no Jornal Espírita, que é mensal. Portanto, poderá fazê-lo quer para a TV Espírita, quer através do Acontece no Centro Espírita, mesmo os eventos. Relembro, hoje o Pedro não se vai esquecer de passar em rodapé o e-mail do programa, acontece no Centro Espírita, @gmail.com. Portanto, enviem-nos as vossas sugestões, eventos dos quais tenha conhecimento. Não necessariamente que possam estar a acontecer nos vossos centros, nas vossas associações, no vosso país, que sejam ou que façam parte da organização, não. Qualquer situação que tenham conhecimento, nós agradecemos, porque gostamos de nos manter informados e manter informados todos aqueles que nos acompanham, porque, vejam, hoje pode ser importante nós podermos ouvir alguma coisa que nos vai ajudar, de alguma forma, até a levar-nos a nossa vida de uma forma melhor. Olha, Regina, eu vou-te fazer a pergunta, até porque temos um bocadinho ainda de tempo. Hoje o programa foi apesar do tema bonito, foi mais curto. Eu vou-te colocar uma questão, dar um mote para futuros programas. Fala-nos sobre um livro que tu tenhas, é a surpresa, não é?
um livro que tu tenhas gostado mesmo e que hoje aconselhes aos nossos Olha, telespectadores. eu adorei este que trouxe hoje. Exatamente. Sim. Mas tirando este, Gostei já falaste muito. sobre ele. Exatamente, gostei muito. Mas eu tenho este mau hábito de ler vários livros ao mesmo tempo. Exato. E realmente recomendo os livros Revolução Espírita e Autonomia Espírita, do Paulo Henrique de Figueiredo. Já falámos aqui sobre esses livros. E recomendo o livro O Amor Vence Tudo. O Amor Vence Tudo. É assim, às vezes o Amor Vence Tudo é um livro que é a favor aqui da casa, da ACHEV. Ele foi escrito pelo Arnaldo Costeira, teu pai, Teu e pela Maria Teresa Magalhães, e é muito interessante para todas aquelas pessoas que não compreendem porque é que lhes acontece isto ou aquilo e que ainda não perceberam bem as questões da lei de causa e efeito e da reencarnação. Nada como conhecerem uma história de vida e depois a forma de escrita do próprio livro. Hoje, em conversa até com outra pessoa sobre o livro, que leu e adorou, e que disse, está tão bonito, que não aprecia romances, mas leu e disse, está tão bonito porque é simples de ler, não é complicado, mas está bem escrito, ou seja, a forma como depois vão surgindo as situações e como a gente vai conhecendo a história daqueles espíritos que se reencontram e que se encontram nesta vida, mas que já vivenciaram outras vidas anteriores e o que ainda há de vir, não é? Com Exato. os descendentes. Portanto, enfim, e ao mesmo tempo, quando está a comprar este livro, está a ajudar o lar que está por aí, já está a dar os primeiros passos, está quase a começar a dar início à construção, que é um lar da terceira idade, que, se Deus quiser, havemos depois de falar aqui mais sobre o primeiro lar espírita em Portugal para idosos. Exatamente, aliás, iremos falar até porque felizmente ainda existem muitos voluntários e nós vamos contar com todos eles para nos auxiliarem. A propósito de voluntariado, então, para terminarmos. Ora, vamos lá então. Queria lançar um repto. Nós aqui temos muitas ideias, temos alguns voluntários, mas às vezes precisamos de mais gente a colaborar nesta área da informática, porque eu e aqui o meu companheiro não somos assim propriamente uns cromos da informática. Então, se gosta muito de TV, se gosta até gostava de editar e de auxiliar-nos voluntariamente assim nestas tarefas, venha ter connosco. Isto porquê? Especialmente se também tem conhecimento dentro do Espiritismo, até gostava de colaborar, até gostava de participar ativamente num programa, nós temos o canal, nós temos espaço para isso, e então podíamos até ter novos programas, mais programas, com gente nova, enfim, é este o apelo. Se quiser participar connosco ativamente, quando digo ativamente, estar não só por detrás das câmaras, mas também aqui connosco, ao nosso lado, fazer parte do programa, contacte-nos, ok? Ora, estamos a chegar ao fim. Ok, é isso mesmo. Zina, eu já falei sobre, portanto, sobre os eventos que hoje abordámos apenas por alto de um próximo programa e iremos falar melhor sobre eles, mas fica então, relembro-vos que se pretenderem enviar-nos as vossas questões, sugestões para novos programas e falar sobre eventos, façam-no então através do Acontece no Centro Espírita@gmail.com, através do Facebook, a nossa página de Facebook do Acontece no Centro Espírita, vá lá, ponha lá um gosto e acompanhe-nos, porque vamos sempre tendo notícias e novidades, ou através do YouTube, ou até da TV Espírita. Contacte connosco. Nós estaremos sempre aqui às quartas-feiras, à espera que esteja desse lado. Foi um prazer ter estado consigo. Muito boa noite, muita paz e até à próxima semana. Muito obrigado.